Graça e paz, queridos irmãos. Hoje, em mais um domingo, eu convido vocês a estarem juntamente com a PIB, louvando ao Senhor e também aprendendo um pouco mais sobre a esperança, mais especificamente sobre o começo da esperança. As tribos, povos e raças, todos virão te louvar. Por tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Os
Pela graça e a misericórdia de Deus, estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra para aqueles que, de boa vontade, queiram ouvir da parte de Deus através da minha instrumentalidade. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3. Eu estarei lendo a partir do versículo 22, a parte B do versículo 22, ao versículo 24, que diz assim a palavra do Senhor. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra que lemos e rogamos que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, pensando nesta palavra, refletindo nesta palavra e em outros versículos da tua palavra que usaremos nessa reflexão. Que a tua bênção seja sobre cada um, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por sua bondade e por sua misericórdia. Nós estaremos tratando nessa ocasião sobre o tema o começo da esperança. Quando é que começa a esperança? Quando é que nós começamos a ter esperança? Talvez venha à sua mente algumas respostas como coisas boas. Aconteceu algo de bom, então a gente imagina e espera que coisas melhores sobrevenham às nossas vidas. E está correto pensar assim. Mas eu vejo nesse texto que nós acabamos de ler, nesses versículos que nós acabamos de ler, que esses versículos, eles nos dão uma reflexão, nos levam a uma reflexão de que podemos ter esperança mesmo nessas palavras que acabamos de ouvir. E talvez o querido, aquele que esteja ouvindo essa palavra, fique pensando, mas como ter esperança diante dessa situação? Porque se nós observarmos o texto, diz que Deus, observemos bem, Deus diz que é preciso impedir que o homem, que a mulher, que Adão e Eva estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Ou seja, essas palavras parecem ser palavras muito duras para o ser humano que Deus havia criado, Deus havia formado, e Deus agora está dizendo que é preciso impedi-lo. Como podemos ter esperança quando o próprio Deus diz é preciso que se impeça? Porque é isso que o texto está dizendo. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. E diz mais a palavra, e o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden. Como ter esperança quando Deus, além de impedir que tome da árvore da vida, também diz assim, Deus o lançou fora do jardim. Como ter esperança quando o próprio Deus lança fora o homem do jardim do Éden? Eu vejo nesse texto a esperança. Eu vejo nesse texto o começo da esperança. Logo, eu posso concluir, claro, nesse início de palavra para os queridos, que em momentos difíceis podemos ter esperança. Em momentos difíceis podemos então usufruir de um novo começo. Há esperança, não esqueçamos disso. E eu quero contribuir para levar você, cada um, a pensar comigo nessas questões que estamos aqui abordando. Eu quero ler aqui um comentário que eu achei muito interessante, que diz assim: impedir que o homem se aposse da árvore da vida. Foi isso que Deus fez, lembre disso. Aí diz mais: a busca da imortalidade está ao mesmo tempo inscrita no coração do homem. Observe que Deus, Ele colocou no coração do homem, como diz lá, quando diz lá em Eclesiastes 3,
Deus colocou no coração do homem o desejo, o anseio pela eternidade. Então, Deus, ao nos criar, Ele colocou dentro de nós um anseio pela eternidade. Então, mesmo nós sendo pecadores, sendo pessoas que nos afastamos de Deus e por isso Deus nos expulsou, nos afastou do paraíso, do jardim que Ele criara, mesmo assim, há dentro de nós o desejo, o anseio da imortalidade, o desejo da eternidade. Está dentro do nosso coração. Mas tem uma questão. Essa eternidade está longe. Está longe no sentido de que nós não temos possibilidade de usufruir da eternidade com Deus quando estamos, então, longe, expulsos do paraíso de Deus. O paraíso perdido, esse é um comentário da Bíblia de Jerusalém que diz assim: o paraíso perdido pela falta do homem é a imagem do paraíso reencontrado pela graça de Deus. Achei muito interessante essa frase. E aí eu quero desde já contribuir para que você pense em uma questão. Quando tudo acaba, saiba que aí surge o começo. A expulsão do homem, de Adão e Eva do paraíso, para que não comessem da árvore da vida e vivesse eternamente. Ali, mesmo nessa situação, ali podemos ver o começo, agora o começo sim, o começo do jeito de Deus. A primeira lição que eu quero trazer para nós refletirmos nesta ocasião é que há possibilidade de começarmos sim. Há esperança sim, mas quando nós buscamos viver do jeito que Deus assim nos ensina em sua palavra. Ok? Então a primeira lição é essa. Há esperança mesmo quando tudo se acaba. Há esperança como quando tudo parece que é o fim. Há esperança quando realmente as coisas estão praticamente acabadas. Mas só há esperança do jeito de Deus. Segunda coisa que eu quero tratar com os queridos. Observe bem o que nós vimos e que eu achei muito interessante. Eu não tinha parado para pensar ainda. Um outro comentário de outra Bíblia que nós vimos, um comentário diz o seguinte, que Adão, o nome Adão significa literalmente homem ou humanidade. E a palavra Eva significa vida. Dá para observar? Adão, humanidade, e Eva, vida. Ou seja, aí o casal que Deus criou, não é? Eles têm esse significado tão maravilhoso, tão esplêndido. E aí nós podemos então pensar um pouquinho. Que todos criados, nós que fomos criados por Deus e criados à imagem de Deus, lembremos que o homem foi criado à imagem de Deus, todos nós estamos desfigurados, sim, por causa dos nossos pecados. Ficamos desfigurados, ficamos longe daquilo que foi o desejo, a vontade de Deus. Mas, mesmo em pecado, a nossa natureza humana permanece. Acho isso belíssimo. Mesmo sendo pecadores, a nossa imagem humana permanece, a nossa natureza humana, melhor dizendo, permanece. Nós somos pessoas, nós somos seres vivos. Lembre-se, Adão significa humanidade, Eva significa vida. Então, mesmo em pecado, mesmo tendo se afastado de Deus pelos nossos pecados, a nossa natureza humana permanece. Somos pessoas, somos seres humanos. E apesar de podermos agir de modo, preste atenção a isso, apesar de podermos agir de modo demoníaco e animal, ainda somos humanos. Os nossos pecados não tiraram de nós a característica da criação de Deus, de que somos seres humanos. Então isso faz com que nós sejamos bem diferentes, tanto dos animais quanto dos demônios. O ser humano é diferente dos outros animais e também diferente dos demônios. Eu vejo nisso esperança.
Eu vejo nisso a esperança. Mesmo expulsos do paraíso, nós somos pessoas que podemos ter esperança. Há um novo começo quando nós temos esse entendimento de que o Deus que nos criou, e mesmo tendo nos expulsado do paraíso, ainda assim, Ele nos dá esperança, porque continuamos humanos, seres criados especialmente, não é, de forma diferente dos animais. Somos semelhantes à imagem de Deus. Esse comentário que nós falamos, ele é baseado num comentário da Bíblia de Estudo do Discipulado. Logo, diante de tudo isso que nós falamos, não podemos dizer que não combina o nosso jeito com o jeito de Deus. Lembremos que nós falamos há poucos instantes que a esperança, quando nós entendemos que, mesmo longe do paraíso, há esperança quando aderimos ao jeito de Deus. Mas então é preciso que nós, ao observarmos o jeito de Deus, é preciso que nós também atentemos que então não combina, nós que somos seres humanos e continuamos seres humanos apesar de pecadores, não combina o jeito de Deus com o nosso jeito pecador de ser. O nosso pecado, ele gera morte. A vida, a eternidade não combinam com o pecado. Então o jeito de Deus é diferente do jeito do homem. Então tiramos uma outra lição. Humanidade e vida combina com a eternidade. Lembra de Adão, humanidade? Lembra de Eva, significa vida? Esses dois, eles combinam com a eternidade. Mas justamente por estarmos em pecado, isso fica difícil. Mas ainda assim a esperança. A esperança, por quê? Porque nós temos a convicção de que fomos criados por Deus, a imagem dele, e assim ele nos dá esperança. Ele nos dá a oportunidade de um novo começo. Expulso do paraíso, sim, mas continuamos humanos. Diferente dos demônios e dos animais. Glória a Deus por isso. Temos então a esperança. E é preciso que nós então compreendamos e nos adequemos ao jeito de Deus. E entendamos que o jeito de Deus é uma vida subordinada a Ele, de acordo com a palavra dele. Então, longe de quê? Do pecado. Mesmo que o pecado nos bata à porta todos os dias e de várias maneiras. Mas cada dia que eu acordo, cada dia que você acorda, é uma oportunidade que Deus lhe dá de começar a relacionar-se com Ele e do jeito dele. Então, há esperança para você, há esperança para mim. Terceiro, quero levar você a pensar um pouquinho mais. Que somente mediante a redenção divina é que o homem volta a ter acesso à árvore da vida. Lembre-se que quando Deus decide expulsar o homem lá do paraíso, foi para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Mas observa como há esperança. Observa como há esperança. Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele envia o seu Filho Jesus, para que o seu Filho viesse então a esse mundo e pagasse o preço dos meus pecados, dos teus pecados, o pecado da humanidade, do pecado do ser humano, do pecado de cada um de nós. E aí o que acontece é que somente através de Cristo, somente por Cristo é que nós podemos ter então acesso à árvore da vida. Só poderemos comer, só poderemos usufruir da árvore da vida por meio de uma pessoa. Não por meio das minhas próprias forças, das minhas boas obras, por eu ter uma religião, por eu fazer parte de uma igreja, não. Mas por eu crer naquilo que o Filho de Deus veio fazer neste mundo. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz assim, observa, ao vencedor darei o direito de se alimentar, sabe de quê? Da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Observa como há esperança desde o começo. A esperança existe desde o começo.
Quando nós pecamos lá no começo, representados por Adão, que significa humanidade. Quando nós que tínhamos vida, representado pelo nome de Eva, que significa vida. Quando nós pecamos e Deus nos expulsa do paraíso, mesmo ali havia esperança. Há esperança nessas palavras, porque a árvore da vida continua lá. Glória a Deus por isso. Observe o que diz a palavra que eu já li e vou repetir aqui. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida continua lá, então há esperança para mim, há esperança para você. Apocalipse capítulo 22, versículo 2 diz assim, parte do versículo que eu vou estar lendo, no meio da praça da cidade, sabe o que tem lá no meio da praça da cidade que vai descer do céu? Está lá, no meio da praça da cidade está a árvore da vida. Glória a Deus por isso. Há esperança para mim e para você quando cremos em uma pessoa, quando cremos em Jesus. Somente Ele salva, somente Ele liberta, somente Ele realmente nos leva a Deus. Versículo 14, capítulo 22 de Apocalipse diz: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito da árvore da vida. Observe essa palavra maravilhosa. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Eu compreendo que lavar as vestes aqui é uma questão de se purificar. Nós precisamos entender que para que nós tenhamos direito à árvore da vida, que continua na praça, que continua no jardim, que continua na cidade, que está na cidade que vai descer do céu, é assim que Apocalipse ensina para a gente. É preciso que nós nos lavemos dos nossos pecados. É preciso que nós entendamos que tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser do jeito de Deus, para que eu tenha direito à árvore da vida. Então a lição que trazemos aqui é que a árvore da vida está lá. Acredite. Acredite. A árvore da vida está lá. A humanidade perdeu o paraíso por desobediência. Mas em Jesus somente e somente por Ele podemos usufruir desse paraíso um dia. O Deus que expulsou o homem do paraíso é o mesmo que nos oferece a dádiva por meio de Jesus e como da árvore da vida. Então que você, que eu, que nós possamos entender isso e se alegrar com isso. Quando tudo está acabado. Quando parece que não há esperança, mas de forma alguma, aí há esperança. Se sua vida, seu relacionamento familiar, seu relacionamento conjugal, se sua vida diante da situação que ainda estamos vivendo, de perdas que nós julgamos irreparáveis, se você tem passado por essas situações, saiba, há esperança. Há esperança ainda, há esperança sempre em Cristo. E principalmente a esperança de vida eterna, de usufruir da presença de Deus eternamente, porque eu tenho esse anseio pela eternidade e você também. Nós somos criados para viver aqui, mas não somente para isso, nós somos criados para viver eternamente com o nosso Criador. Que Deus assim abençoe a vida de cada um de nós. Amém.